pessoal, seja muito bem-vinda a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso marcado aqui com seu crescimento e desenvolvimento. Nessa quinta-feira, a gente vai dar o pontapé, né, nesse mês de abril. Mas antes, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Feito isso, você ajuda muito, fortalecendo, né, a comunidade do Fala Beth. Mas vamos embora aprender ali o que é que você, né, preparou para esse mês de abril pra gente. Gente, ó, vocês sabem, se vocês perceberem, o Fala tá sendo, cada mês está sendo uma continuidade, uma progressão, né, dos assuntos. Então, nesse mês, o que é que eu preparei nesse mês? Gente, mês passado a gente falou de metas, de mentalidade, né? Sempre tá atrelado. E para esse mês de abril, para essas 5 quinta-feiras, eu preparei, a gente vai falar sobre o ritual da alta performance. Nele, essas pessoas que têm, né, alta performance, o que que elas fazem? Você sabe? Deixa eu te dizer, separei aqui nessas 5 quinta-feiras algo que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. Impressionado por quê, Li? Pela simplicidade, porém, por ser algo que você aí do outro lado, só comum, pode colocar na prática, tá bom? Pega papel e caneta e vamos embora aprender. Então, hoje, a gente vai falar sobre o poder da rotina. O que é isso, Eli? Sabe aquela pessoa, gente? Imagina aí. Queira Deus que não seja você, mas eu já fui desse grupo, tá? Mas sabe aquela pessoa que começa entusiasmada? Uhul, vamos fazer, vamos acontecer. Meu temperamento, ele segue muito nessa tendência, tá? Por isso que eu tive que cada vez mais me ajustando. Por isso que o convite aí, do outro lado, é que a gente vá se conhecendo cada vez mais. Porque daí a gente sabe quem é a gente, né? Porque, vê, meu temperamento é o sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele é muito assim, ó, vamos fazer, entusiasmado. Porém, ele tem uma tendência muito grande a se dispersar, mediante a dificuldade, né? Enfim, a gente sabe que nem tudo que a gente vai fazer hoje, a gente termina hoje, né? Para bater meta, enfim. E como a gente manter o ritmo, mesmo com essas inconstâncias que a gente tem ali? Como? Me diz aí. Então, eu preparei aqui algumas coisas pra gente ver nesse mês de abril, tá? Pra gente ter uma rotina, fazer com que nossa rotina seja uma rotina poderosa, porque é isso, né? Isso que diferencia essas pessoas que têm grandes resultados para aquelas pessoas que ficam aí patinando, tá bom? Então hoje eu quero falar para vocês algo muito simples. Ele é simples mesmo, mas que muda, minha gente, completamente o resultado das pessoas que trabalham com vendas. Se você aí do outro lado trabalha com vendas e não vê o resultado, quem sabe será por conta disso, uma falta de rotina, né? Então, deixa eu te falar, se você ainda não tem uma rotina, né, que vai te trazer o resultado que você quer, talvez seja isso que você esteja patinando, colocando ali o seu resultado na casa do acaso. Tipo assim, quero bater a meta, mas será que minha rotina condiz com o que eu falo? Então é sobre isso, tá? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai falar também sobre a motivação que não sustenta. Li, beleza. Eu sei, né, o que eu preciso, a minha meta, a gente montou ela, né, já nesses meses atrás. Eu sei o que eu preciso fazer. Só que eu começo hoje é dia 1, hoje é dia 2 de abril. Eu quero fazer, eu quero fazer esse mês diferente. A não ser que acontece, chega dia 10 eu já começo a oscilar. Por quê? Porque talvez, ou certamente, você está depositando ali a sua meta na sua motivação.
E motivação, gente, é algo que é inconstante. A gente começa motivado e depois tá... Ah, não, o pneu furou. Acabou-se o meu dia. Você conhece pessoas assim? Eu já trabalhei com pessoas assim, que se de manhã acontecesse algo que tirasse ela do eixo, ela já dizia, já decretava que todo o dia dela estava perdido. Era nesse nível, tá? Então a pessoa acorda animado, mas por não ter uma rotina, ela não sabe nem o que fazer. Então até é sobre isso. Acordei animado, mas não tenho uma rotina. E aí? Só vou ficar, vou fazer, aí eu ligo. Ah, não, vou ligar para um cliente. Não tem uma rotina, não sabe o que fazer no decorrer. Ou pior, né? Tem gente que só trabalha quando tá com vontade. E eu posso dizer com toda certeza, sabe? A minha rotina, eu dizia que eu não gostava de rotina. Eu dizia com toda a propriedade que eu não tinha consciência. E talvez você até fale isso, porque você não tenha consciência, né? Mas a rotina é muito importante para as pessoas que querem conquistar, que querem ter resultado, que quer a cada dia crescer, né? No que faz. Então, a rotina ela vai gerar o que? Para mim, constância. A rotina ela te gera constância. De manhã eu sei as atividades que eu tenho que fazer. À tarde também, pela noite também. Então eu consigo mensurar o meu progresso. Por quê? Porque a cada ação vai linkando, somando para a próxima coisa, né? Então quando você tem uma rotina, minha gente, a gente para de decidir, né, toda hora o que fazer. Pode ter certeza, você aí do outro lado, seja muito sincero. Quando a gente não tem rotina, como é que a gente começa o dia? Geralmente é um dia mais preguiçoso. Mas tipo, ah não, eu tenho isso pra fazer. Ah não, mas poxa, eu tô aqui, né? Vou dar um exemplo. Ontem foi um dia chuvoso aqui na minha cidade, né? E eu não sei você, mas por muito tempo, o tempo era um fator determinante na minha performance. Porque ele, ah não, pô, o tempo tá tão assim. Ah, eu queria ficar deitada hoje sem fazer nada. E por muito tempo eu contava essa história e achava incrível. E muita gente se conta essa história, né? E o resultado também é, consequentemente, né, é aquele fiasco. Por conta de se contar essa história. Então, gente, o que gera, de fato, o que gera resultado, né, atrelado à sua rotina, a rotina, ela vai te trazer o que, Li? Vai me trazer o que, Li? Se eu tiver uma rotina estruturada, vai me trazer constância, repetição e disciplina. Hábito não se cria por acaso, né? Hábito ele se cria repetindo ele de forma constante, tá? Até criar uma disciplina. As pessoas vão te olhar assim, né? E mais uma vez, não quero aqui estimular que você faça isso, tipo assim, eu tenho que fazer isso, só vou fazer isso. Eu sei que é difícil. Eu me coloco muito na dor do outro, porque isso também já foi minha dor. Isso também já foi algo que me paralisou. Dizer assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque eu começo hoje, não faço, mas assim, uma dica de ouro que eu vou dar pra vocês. Li um livro, né, recentemente, que é Hábitos Atômicos. E ele fala do poder de destrinchar essa meta. Ah, mas eu já destrinchei. Destrincha mais. Ah, não gosto de ler. Lê uma página por dia. Ah, eu não gosto de ir pra academia. Vai pra academia, fica na frente da academia. Ele dá esse exemplo, minha gente, que assim, ó, pairou na minha mente. Vai pra academia e para e fica lá olhando. Uma hora você vai dizer assim, caramba, eu já vim pra academia, eu vou ficar aqui olhando, eu vou entrar, pô, pra fazer o que eu preciso fazer. Então é sobre isso, tá? E consequentemente, eu vou formando o quê? Uma rotina mais simples e mais eficiente. Aquela rotina que realmente, minha gente, ó, vou dizer, a gente é desafiante a gente criar o hábito, mas quando a gente cria esse hábito, meu Deus do céu, dá muito prazer de saber que a gente é capaz de conquistar, sabe? Então aqui, ó, o que é que eu vou sugerir pra vocês? Nada de complexo, não quero nada que vocês fiquem aí arrancando os cabelos. É mais, lógico, você tem que ajustar a sua realidade, mas a realidade que eu trouxe aqui é a realidade de vendas. Então eu vou ler aqui o que é que você precisa fazer para ter de fato esse ritual, o poder desse ritual. Então eu coloquei aqui, ó,
Horário para começar. Que hora você começa as suas atividades de falar com o cliente? Horário de prospectar. Horário para atender. Horário para acompanhar esses clientes. Eli, só foi 4, né? É o começo. Ah, Eli, mas aí o que eu tô achando aqui na minha rotina, eu preciso ainda organizar. Coloca um horário para organizar. E você faça isso ali, mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Aqui a gente não tá falando de tempo, aqui a gente tá falando de repetição e constância, tá? Pra você ser uma pessoa disciplinada. Então é sobre isso, minha gente. Achou difícil? Eu achei algo que dá pra fazer. Aí, mas vai ter algum esforço. Tudo que você fizer na sua vida que vai proporcionar algo que vai fazer você crescer, vai ter um esforço. Então te aconselho a escolher o seu difícil. Se isso hoje é difícil para você, maravilha. Pode ser que lá na frente a falta dessa escolha do difícil vai causar algo mais difícil ainda, tá bom? Pense nisso, tá? E aí, gente, a gente entende que não é o dia perfeito que vai gerar o resultado, é o dia consistente, tá? Quem constrói rotina, constrói resultado. Gostou? A gente só tá conversando, mas eu já gostei desse climinha. Muito bom do Fala Bet de abril. Eu já aconselho você, antes de sair, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala Bet. Tchau, gente!